para ir ao encontro daquela filha de Jairo. E aquela mulher, ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela não poderia estar no meio, porque na cultura judaica ela era impura. Ela era impura. Quem encostasse nela era impuro, quem dormisse com ela era impuro, quem estivesse próximo dela era impuro, porque ela era impura. E aí ela se depara com uma situação onde ela ouve falar de Jesus, e Jesus está caminhando em volta de uma grande multidão. E eu costumo dizer que sempre, todos os dias, pelo menos que eu leio a Bíblia, tem uma multidão. Ainda que Jesus fale assim, igual ele fala para você por uma vez, vamos de barco, dispersa a multidão e vamos de barco. A multidão dava um jeito, não sei como, mas ela aparecia no outro canto. Então sempre tinha uma multidão. Talvez pessoas que precisavam, talvez pessoas que não precisavam, mas queriam saber quem era Jesus. Ou talvez pessoas para acusar o mestre de fazer coisas que na lei judaica não era lícito fazer. Só que Jesus ele não faz aquilo que a gente acha. O problema é que muitas das vezes a gente pensa assim, mas Senhor, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeitinho, tem que ser do jeitinho brasileiro. Jesus não trabalha no jeitinho brasileiro, Jesus trabalha no jeito do céu. Jesus não trabalha no trono, ele trabalha no cruz, ele trabalha no tempo oportuno, na maneira, do jeito, da forma, do jeitinho que ele acha que ele tem que fazer. E aquela mulher, glória a Deus, ela se depara naquela situação de uma multidão muito grande. E se ela chegasse andando, poderiam apedrejá-la, poderiam expulsá-la. Só que ela não desistiu. Ela foi se arrastando. E foi se arrastando até chegar no mestre. E quando ela chega no mestre, ela encosta no seu vestido, na sua orla, nas suas vestes, com queiro. Ela encosta na parte de baixo das vestes de Jesus. E ali a Bíblia nos diz que automaticamente o fluxo de sangue cessa. Então você pensa, 12 anos de sofrimento. Aquela mulher tentou de todas as formas, foi em vários médicos, em vários hospitais. Eu fico imaginando se fosse hoje em dia, ela ia colocar esse pó, ia para Caxias do Sul, um monte de hospital. Quando na verdade a situação dela só poderia se resolver com Jesus de Nazaré. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ir ao médico. Eu, por exemplo, tenho que ir ao médico de 6 em 6 meses. Por causa da válvula, do diagnóstico lá atrás. A gente precisa ir, porque Deus deu sabedoria ao químico para fazer o remédio, deu sabedoria ao médico para nos medicar. Só que tem coisas na minha, na sua vida, que a gente fala para todo mundo. A gente bota no WhatsApp, a gente bota no Instagram, mas eu estou triste, mas eu estou chorando, mas eu estou isso com aquilo. E Jesus? O que Jesus está achando disso? Será que você já entrou no seu secreto com Deus, como diz no Evangelho segundo Mateus, e falou com Ele em secreto? Porque a Bíblia te garante que quando você fala no secreto, quando você fala com o mestre, ainda que você não esteja ouvindo nada agora, Ele está escutando. glória a Deus. Isaías diz no capítulo 59, no versículo de número 1, que os ouvidos do Senhor não estão agradados, e nem as suas mãos encolhidas para poder alcançar aquele que precisa. E talvez você fale com todo mundo, mas eu preciso. Mas pastor Josiano, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu preciso, pastor, disso e tal. E Jesus? Será que nós estamos falando com Jesus? Porque nós podemos falar, eu posso falar com a minha pastora José e com o meu pastor Fábio. Eu posso. Eles vão me ajudar em oração. Só que eles não conseguem resolver a minha situação. Porque não adianta, os nossos pastores podem orar, mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Porque Deus quer ouvir a minha da sua boca o que Ele precisa. Deus precisa que eles tomem uma atitude como essa mulher fez. Porque essa mulher, ela não podia estar no meio da sociedade, mas ela pensou, ainda que um homem pense que eu não posso, eu vou dar um jeito de chegar. Nem que eu chegue por baixo, mas eu vou encostar na orla desse homem. Glória a Deus. Meu Deus. E aí ela encosta e o fluxo cessa. E aí Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos começam a indagar, quando mestre, o Senhor fica rodeado de muita gente. E como é que o Senhor pergunta, quem me tocou? Está todo mundo te encostando. Só que Jesus fala que quem encostou de uma forma diferente. Quem encostou não simplesmente esbarrou, mas encostou numa atitude de viver um milagre, de viver uma nova história, de viver uma nova página. Como tem um louvor do Renascimento que diz que enquanto o mundo bom
apenas uma vírgula. Quando o mundo fala acabou, Deus está dizendo, eu botei uma reticência, eu botei uma vírgula, vai continuar, porque eu sou o dono dessa história. Glória a Deus. Pode dizer o contrário, e Deus está dizendo, eu tenho todo o poder, e no momento certo eu vou fazer grandes coisas. E se aquela mulher, ela não tivesse tomado a iniciativa de chegar até o mestre, talvez o milagre não tivesse acontecido. Talvez se ela continuasse na mesmice, não teria acontecido nada. Talvez ela teria morrido com aquela doença e nada deveria ter acontecido. Mas o que me chama a atenção é a atitude. E ela entende que somente um pode mudar a história. Lá na igreja, na Livres, é o ano de desenvolvimento. E uma vez, eu trouxe uma palavra sobre servo de Jericó. Marcos capítulo 10, 46 ao 52, se não me engano. E ali, eu falei que o ano da igreja, da Livres, é o ano do desenvolvimento. Só que a pastora pode botar um tema, o pastor pode botar um tema, mas não adianta nada se você não tiver posicionamento. Porque eu falei lá, não adianta você querer um desenvolvimento se você não tiver um posicionamento. Não adianta a gente querer coisas do mestre se a gente não estiver disposto a viver aquilo que ele tem preparado para a gente. Não adianta a gente querer milagre se a gente não buscar o dono do milagre. Não adianta a gente querer milagre se a gente não entender que o milagre é no tempo dele e da maneira dele. Porque na vida não foi diferente. Muitas coisas eu quero para já, eu queria para já. Entendeu? E toda vez que eu falo para Deus, falo, Deus, eu queria tanto isso, queria tanto dessa forma, hoje não foi diferente. O grupo aqui cantou aquieta, se acalma, eu falei, Jesus, porque a gente quer respostas de coisas, a gente quer resposta da nossa vida financeira, a gente quer resposta da nossa vida espiritual, Deus está dizendo, aquieta, se acalma, que eu estou trabalhando, eu estou zelando, eu estou cuidando, eu estou adotando, eu estou zelando na sua vida. Glória a Deus. De Deus. É difícil, mas é necessário a gente entender que o tempo dele é o melhor. Foi necessário 12 anos. Foi necessário 12 anos de luta, de provação, mas não de morte. Para um dia ela ter encontro com Jesus. E eu falei lá no ponto de apoio da igreja, na tribo de Gade, sobre o servo de Jericó. Porque assim como a mulher do fluxo de sangue, o servo de Jericó só teve um encontro com o mestre, porque ele tomou uma atitude, ele se posicionou. Porque ele não enxergava, mas ele falava. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Porque ele não estava enxergando, mas ele ouvia alguém falando, está vindo um homem lá que é diferente. Está entrando ou está saindo de Jericó uma pessoa que é diferente. E ele não enxergava, mas ele falava. Porque enquanto o povo mandava ele ficar quieto, ele continuava clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O servo de Jericó não tinha noção exatamente de quem era, mas só por ouvir falar, ele entendeu. Glória Somente Jesus podia mudar a situação. Porque se Zaqueu também quisesse ficar na mesmice, ele ficava. Porque novamente tinha uma multidão impedindo. Um homem que aos olhos do povo era um ladrão, era um publicano, ele roubava, ele pegava além dos impostos que tinha que pegar. E ali Zaqueu ele toma uma atitude qual ele sobe numa figueira brava. E quem entende de eu não entendo muito, eu posso estar errado. A missionária que gosta de planta, minha mãe também, eu posso estar errado, mas eu acredito que a figueira brava era uma figueira que tinha muitos espinhos. É muito difícil para poder subir. E ali ele poderia não fazer nada, ele poderia deixar para lá, mas simplesmente ele entendeu que somente Jesus podia mudar a história. E ele sobe naquela figueira. E quando ele sobe naquela figueira, Jesus automaticamente percebe aquele homem. Um homem que a sociedade não queria perto, mas Jesus mudou a história dele, porque ele se posicionou. Aleluia! Ele deu uma nova história. Zaqueu não teve um milagre de cura física, mas teve de cura espiritual, de cura emocional. Glória a Deus! Porque ele era uma pessoa que roubava. E a gente aprende que quando Jesus entra, aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Porque quando Jesus entra na história, a história tem que ser diferente. Jesus não passa, não vem a passar. Jesus não veio a rock, não veio a passar tempo. Jesus veio para poder ficar, para poder transformar
de Zaqueu, a vida dele é mudada, a vida de Bartimeu é mudada, e a vida daquele jovem paralítico também, onde Lucas, capítulo 5, vai narrar que Jesus, ele estava dentro de uma casa, e tinha novamente uma multidão, e eles se deparam, ele e mais alguns amigos, eles se deparam naquela cena, e eles pensam, como é que a gente vai entrar nessa casa? E na nossa lógica a gente pensa assim, vou desistir, vou deixar para lá, porque se não dá para entrar, deixa quieto. Só que quem quer realmente um milagre não é uma dificuldade que vai fazer a gente parar, não vai ser uma dificuldade que vai fazer a gente desistir. E ali, eles têm a primeira ideia, todo mundo teria, né? Vamos descer pelo telhado. E naquelas casas a telha era mais fácil de tirar, e eles tiram e descem aquele paralítico pelo telhado. É meio estranho a gente pensar, né, na nossa mente assim, meu Deus, isso é loucura. Só que a Bíblia nos diz que os que estão lá fora é loucura, mas para a gente que está aqui dentro é poder de Deus. E só quem precisa de milagre Glória a Deus. sabe entender a sua necessidade. Eu não consigo dizer o que o pastor Luciano precisa. O pastor Luciano talvez não consegue dizer o que a esposa dele realmente precisa. Mas existe um Deus que entende o íntimo. Existe um Deus Glória que a Deus. Salmo 119 diz que te sonda, que te conhece, que quase estou deitado, que quase estou levantar, e de longe ele esquadrinha os teus pensamentos. Aleluia. Esse é o Deus que a igreja do Senhor serve. E aí eles descem pelo telhado. E o milagre acontece. Jesus perdoa os pecados. E os fariseus questionam: ué, mas quem é você para poder questionar? E Jesus fala: eu sou Deus. Para provar que eu tenho autoridade sobre os céus e terra, para perdoar pecados, Jesus faz um milagre. E aí aquele paralítico ele volta a andar. Então, há necessidades diferentes na vida de cada um. E na verdade, de sangue foi um. Talvez você pense assim, mas Senhor, o fulano de tal é tão mais fácil, com o irmão é tão mais fácil, com a irmã é tão mais fácil. Eu mesmo me questionei muito isso com o Senhor, porque é muito difícil eu ver jovens, às vezes, com tanto vigor assim. Eu só tenho 21 anos e eu não tenho nem coordenação motora direito. Só que tudo isso é permissão do Senhor para mim e para a sua vida. Talvez pense assim, mas Senhor, o pastor é tão mais fácil, para mim é tão mais difícil. Só que na verdade o jeito de Deus tratar comigo e com o pastor é totalmente diferente. Talvez o que eu faço, o pastor não aguentaria, talvez o que o pastor faça, eu não aguentaria. E eles ficam se questionando e falam, mas Senhor, por que tanta dor, tanta coisa acontecendo? Como eu me questionei muito quando eu voltei aqui, né, fiz a diagnosticada de encefalia, e Deus usou uma moça para poder falar também que o médico ia botar a válvula, ia operar, mas ele já tinha operado. E até hoje o médico não entende por que eu tenho a válvula. Mas como eu disse aqui também, em 2004 Deus usou uma missionária que estava pregando para dizer que eu jamais ia tirar a válvula, para eu nunca esquecer do que o dia que fez na minha vida. E talvez Deus deixando cicatrizes, a gente quer esquecer, imagina se ele não deixasse. Talvez com cicatrizes a gente quer abandonar tudo, imagina se ele não deixasse nada, né? E eu vivi numa situação em 2009, isso aqui eu não contei, eu já vou finalizar. Em 2009, quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, janeiro de 2009, eu me deparei com uma diplopia, uma doença onde tudo que eu via eram duas coisas, duas eixas, duas oceanas, tudo duas coisas. Eu fico rindo hoje, mas primeiro a gente pensa assim, mas Deus permite cada coisa acontecer com a gente, né? Deus permite cada coisa se surreal acontecer com a gente, mas como eu disse no início, no meio do vale Deus continua sustentando, né? No meio da provação Ele continua sustentando a gente. Glória a Deus. O problema é que no período de dificuldade a gente quer questionar, a gente quer falar, Deus, mas por quê? Mas na verdade a gente tem que perguntar para Deus para quê? Qual é o propósito de tudo isso acontecer? Né? Porque em 2009 eu tinha 7 anos, se eu não me engano era 7 anos, janeiro de 2009 eu tinha 7 anos ainda. E eu fui internado no Hospital Menino Jesus com diplopia e perdi o movimento da perna, porque eu estava em fase de desenvolvimento. Então, se uma criança ela está em crescimento, se ela não consegue, no meu caso, né, porque não tinha coordenação motora nenhuma, se eu não estou conseguindo enxergar normalmente, eu perdi o movimento da perna. E aí um dia eu me deparava andando, e no outro dia eu me deparava numa cadeira de prata, no Hospital Menino Jesus, onde aquele hospital parece hospital particular. Só que eu falo para minha mãe que eu não tenho muita lembrança desse ano,
Mas algumas coisas assim, rápido, eu tenho uma dessa cena. E a minha mãe e meu pai me botando numa cadeira de prata, uma cadeira de roda de prata, para poder ir tomar banho e também para poder ir fazer exames. Onde antes éramos uma criança que gostava de louvar a igreja, estava sempre nas vigílias, nas consagrações junto com a minha mãe nos montes, naquele momento eu estava me deparando com uma cadeira de prata. E de um lado, tinha que ter uma pessoa que era para me ajudar, uma fisioterapeuta, ela falava para mim que era frescura, que eu estava de fingimento, que eu estava de mentira. E um sofrimento muito grande. Passei 15 dias da minha vida dentro daquele hospital. 15 dias. E ali eu fiquei sem movimento da perna, enxergando tudo duas coisas. Eu até hoje não sei, eu não lembro o que aconteceu assim exatamente para eu poder recuperar. Eu só sei que eu fui recuperando aos poucos e eu fui treinando. Eu costumo dizer que não foi aquela fisioterapeuta que me ajudou, porque ela falava que era mentira. Só que aos poucos eu fui tentando. E quando eu fui vendo, eu já estava andando de novo. Aleluia! Com 7 anos de idade, eu questionei muito. Eu falei um monte de coisa. Falei um monte de besteira para Deus, como se Ele tivesse culpa dos meus problemas. Como se Ele fosse um tirano, como se Ele fosse mau. Mas na verdade Ele não é tirano, Ele não é mau. Só que a Bíblia diz em João 9 que tudo que acontece é para glorificar o nome dele. A gente não tem que passar, porque Ele está com a gente. E aí em 2017, eu contei, acho que eu contei aqui, 2017 veio essa de novo. E a preocupação na cabeça, Senhor, vou ficar com isso de novo, vou parar de estar de novo. Só que na verdade eu estava lá por um propósito. E a minha mãe também. E a gente não entendia, Senhor, para que isso de novo? Por quê? E eu em desespero, eu falei para Deus, Senhor, eu já estava mais crente, né? Eu estava mais crente, 15 anos de idade. E eu falei, Senhor, será que o Senhor está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Tal. Será que o Senhor está me castigando porque em 2009 eu falei um monte do Senhor, mas o Senhor me perdoou pela criança de 7 anos, e o Senhor perdoou, mas alguma coisa tem que ser, alguma coisa tem que estar acontecendo. E eu comecei a rever tudo. Eu falei, não, peraí. Eu era de uma igreja onde eu era regente dos jovens, vocalista do Ministério de Louvor, professor da Escola Bíblica dos Juniores, líder das crianças, líder da mídia. Eu só não era das irmãs porque eu não sou mulher, mas eu ajudava apenas com das irmãs. Eu falava, Senhor, não é possível, eu tenho que ver alguma coisa que eu estou fazendo de errado, porque não é possível. E ali eu fiquei questionando o Senhor, porque com 15 anos para 16 anos de idade eu estava liderando. E eu falei, Senhor, não é possível. E aí eu me vi numa situação naquele hospital de novo. Só que eu fiquei 9 dias, ou melhor, 5 dias, sendo apontado pelo jovem, chamado João Vitor, dentro da enfermaria. Que ele falava, mas se Deus, ele está dentro de você, o que você está fazendo aqui? Se ele mora dentro de você, o que você está fazendo aqui? Porque eu estou tomando insulina, e você está morrendo aí. Está tendo que juntar 2 analgésicos para você poder viver, para parar essa dor no corpo, essa dor de cabeça, esse enjoo, para você poder tentar viver. E você continua adorando esse Deus. O que você está fazendo na tua vida? Só que eu entendi que o maior não é o que eu estava passando, mas o maior é aquele que eu servia. Aleluia! Eu ia viver. Mas se ele quisesse que eu morresse ali naquele leito, eu ia morrer, porque ele é o dono de todas as coisas. O problema é que, pelo menos os jovens, eu sempre sou jovem. Eu sou um teatro, mas eu sou jovem. A gente louva muito Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. E se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. E tem um outro louvor que fala que se Deus quiser não, eu aceito, mas se Ele quiser sim, para mim está perfeito. Isso na teoria é lindo, é maravilhoso. Só que na prática, será que a gente está disposto mesmo a confiar nele no momento de bonança e no momento de tribulação? Será que a gente está disposto mesmo a entender que se Ele disser não, está perfeito, se Ele disser sim, está ok? Será que a gente está disposto realmente a viver isso? Será que a gente está disposto? É meio duro falar isso, talvez o pastor está dizendo na igreja do outro. Mas o Espírito Santo está me funcionando a falar isso, porque talvez a gente passe por algumas vezes e fala, mas Senhor, eu vou viver da sua obra o tempo todo. E no primeiro tempo, na primeira multidão que chega, a gente quer parar, a gente quer desistir. E Deus está dizendo, continua me adorando, continua me Aleluia! continua me exaltando. Em 2017 eu fiquei ali naquele hospital, aquele jovem falando isso no meu ouvido, e eu já entendia que, ainda que Deus fizesse, Ele era Deus, e se Ele não fizesse, Ele também era. E aí eu fiquei naquele hospital, fui para o UI, que era a sala de preparação para a cirurgia, fiquei no final de semana lá, e operei no dia 23 de janeiro de 2017, botei outra válvula. Aí quando eu voltei,
Voltei na enfermaria para me despedir. Depois de operar, no dia 25 de alta, subi. E ali Deus usou uma pessoa, um jovem, que estava no leito onde eu estava. Ou melhor, o filho dele estava no leito onde eu estava. E ele falou: olha, Deus manda te dizer que tem um louvor que você anda louvando o tempo todo. E eu falei: meu Deus, qual louvor? E aí eu lá traduzindo, das cabeças paradas, mas eu estava louvando. E ele falou: porque mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, porque eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. E aí ele falou que eu comecei a chorar, porque há dias atrás eu estava dentro daquele leito mesmo, eu tinha um ouvido na minha frente falando: mas esse Deus é todo poderoso, você está dando nele o tempo todo e tal. E eu ficava chateado com aquilo, mas eu confiava, eu falava: não, ele tem que ser servido, ainda que eu sofra, eu tenho que servir a ele. E ali, para fechar a minha Bíblia, em nome de Jesus, aquele jovem que ele antes me questionava, hoje ele voltou para a igreja. Ele prega, ele louva, ele tem uma voz linda, Deus usa ele poderosamente e está batizado no Espírito Santo. Então eu entendi que às vezes os processos que a gente passa é para a gente talvez salvar uma outra pessoa, porque Deus talvez você pode acontecer de agravar algo, mas às vezes a gente passa por algumas situações, às vezes por causa de uma vida, por causa de uma alma, porque com a minha mãe não foi diferente. Minha mãe se questionava muito falando: Senhor, eu te louvo isso, e Deus usou ela para poder orar por uma jovem naquele hospital, que estava com uma doença que ninguém podia encostar, mas a minha mãe foi e encostou. A minha mãe não está com essa doença, porque quem não tem autoridade, o homem pode falar o que quer falar, só que se Deus mandou fazer, tem que fazer. E as pessoas tinham um monte de crente, eles faziam um culto toda semana lá, e a minha mãe foi em um desses cultos, e o povo falando: olha, tem uma jovem lá que Deus já me mandou orar e eu não oro, porque eu tenho coragem. Aí eu: não tem coragem não. A minha mãe foi lá e orou para aquela jovem, e aquela jovem voltou para Jesus. Então talvez hoje